E aí, Art Lovers, tudo bem com você? Bom, tô aqui pra dizer que a nossa viagem pra Cananéias, ó, babou. E eu vou falar pra vocês o motivo dessa viagem ter dado errado. E eis aqui o motivo, a nossa máquina de guerra, Tubarão Branco. Para quem não conhece, volta no vídeo anterior que eu apresentei ele para vocês. Mas para vocês entenderem o que nos trouxe até aqui, eu vou voltar lá atrás e explicar para vocês o que nos levou até este carro abençoado. Eu e a Bia somos casados há 7 anos, esse ano vai fazer 8 anos de casamento. E lá no comecinho era bem tranquilo, para só os dois andar de busão, andar a pé, ir nos lugares. Só que quando entra criança na história, filhos na história, a questão muda. Por quê? Por causa que fica um pouco mais difícil, né? Para carregar as coisas e tudo mais. Tanto é que a nossa primeira viagem em família para longe, que foi onde a Bia conheceu o mar, que eu falei para ela que eu ia levar ela para conhecer o mar, foi lá para Paranaguá. A Valentina tinha apenas 4 meses, pequenininha, e a gente foi do quê? De busão. E foram, acho que no máximo 9, 10 horas de viagem de Bauru até o litoral de Paraná, por causa que a gente sabe que busão demora mais para chegar nos lugares, né? Como o conforto do carro, que você pode parar em onde você quiser, que você pode ir no tempo que você quiser, né? Você tem que ir no tempo do motorista. E tinha essa questão, né? Que antigamente eu e a Bia viajava só com a mochilinha nas costas, uma mochilinha cada um, os painéis de brinco. E essa mochilinha cada um, os painéis de brinco, se tornou o quê? Um carrinho de feira imenso, que pesava uns 80 quilos, com bagagem nossa, com bagagem da arte, com material para fazer arte, com bagagem da Valentina. E aí os aplicativos de carro não aceitavam a corrida, por quê? Por causa que era muita coisa para carregar, ou seja, a gente tinha que ir de busão com esse monte de peso até a rodoviária. Aí na rodoviária, colocava dentro do busão para ir para outra cidade. Chegava na outra cidade, descarregava esse peso imenso, ia andando até o hotel, pousada, algum lugar que a gente ia ficar. Enfim, era um trajeto muito cansativo. Então aquelas 2 mochilinhas se tornou o quê? Uma bagagem imensa. Agora imagina com mais uma criança, que aí veio a Marisol. Aí o bagulho ficou louco de vez, aí era mais bagagem, mais criança. Não tô reclamando das nossas crianças, tô explicando pra vocês a história, pra vocês saberem até a... Não estou reclamando dos meus filhos, eu amo meus filhos, amamos nossos filhos. Tô falando, explicando a história do que nos trouxe até essa máquina de guerra aqui, que logo vou falar um pouquinho sobre ela, tá bom? Enfim, aí agora eram 2 crianças pra ficar de olho, pra vigiar nas viagens. Mais bagagem, mais peso, enfim, imagina de busão tudo isso. Só que dentro de Bauru, pra gente poder transitar, pra gente poder andar pra lá e pra cá, a gente teve uma ideia brilhante, falou, pô, vamos comprar uma bicicleta, né? Uma bicicleta cada um, nós colocamos as crianças amarradas, que a gente amarrava a Marisol no canguru, colocava a Tina na caixinha de feira, atrás da garupa da bicicleta, levava os trampos presos também na garupa, que eram 2 bicicletas, e assim a gente vivia a nossa história por Bauru, andando de bike pra lá e pra cá, né? Mas as viagens já eram mais complicadas. Como eu tenho uma mãe que gosta de viajar muito, e também o marido dela gosta de viajar muito, alguns passeios nossos foram graças ao carro deles. Que eles falavam, vamos tal lugar, tal cidade, vamos. Nós ia junto, levava nossas artes para esses lugares aí de começo. Vamos para tal lugar, vamos junto. Aí nós viajava para os lugares, porque fora isso era só de buzu para outra cidade e era trabalhoso, era trevoso de verdade. Uma certa época eu encanei, eu falei, não, pô, não é possível. Eu vou tirar minha habilitação, agora eu sou um homem de família, eu preciso de um automóvel. E fomos felizes, alegres. Eu lembro que para tirar minha habilitação, as aulas ficavam em um lado da cidade e a nossa casa ficava no outro lado da cidade. Então eu saía de bicicleta pedalando até um lado da cidade, eu fazia minha aula e eu voltava de bicicleta até o outro lado da cidade. Tudo isso na sede, na vontade, no desejo de ter uma habilitação. Alguns dias de pedalando tanto assim para poder tirar minha habilitação.
E eu não pagava o busão porque eu não tinha cartão. Até rimou, tá vendo? Enfim, galera. Pensamos, oramos, falamos. Vamos atrás de um carro. Depois que eu tirei a habilitação. Logo que eu tirei assim, eu falei, vamos atrás de um carro que agora eu posso dirigir. De começo eu queria dirigir sem habilitação, mas a minha mãe, a Bia, falou, não, que sem habilitação, que eu ia pegar qualquer carrinho NP aí, olha as ideias. E dirigir ele, só queria dirigir. Mas com um mês de habilitação a gente foi atrás de um carro. Chegou no estacionamento e eu olhei no olho do Tubarão e ele olhou no meu olho. E na verdade era o que a gente tinha condição de comprar na época. E isso aconteceu. E foi amor à primeira vista, o primeiro carro de um garoto de 27 anos que não teve a chance de comprar um carro antes ou de tirar a habilitação antes. E assim a gente escolheu o Tubarôncio, o Tubarão Branco, o nosso querido carro, máquina de guerra. Só que aí logo no primeiro dia já começou a dar BO. O câmbio já foi pro pau e a gente já ligou pro cara. E retornamos no cara, o cara arrumou o câmbio. Isso foi o primeiro BO. Aí depois nós descobriu que esse carro tava lá no estacionamento desse homem feliz, porque um amigo dele colocou lá para ele poder vender. Ou seja, não era nem do estacionamento, entendeu? O cara usava esse carro só para pescar, para ir para rio, para ir para sítio e tudo mais. Ou seja, o tiozinho não mexia em nada nesse carro, nada. Ele só colocava gasolina e lenha. E aí começou os BO, né? Ele andou de guincho diversas vezes. Ele foi em mecânicos várias vezes. Esse carro valia 7 mil reais na época que a gente comprou. E o que eu gastei nele de mecânico passou esse valor. Na verdade, dobrou esse valor. Gastamos para ele continuar rodando, porque já era uma mão na roda, né? A gente foi para Ubatuba em 3 meses de habilitação, ó. Em um mês eu comprei um carro. Em 3 meses de habilitação eu peguei a estrada, passei por dentro de São Paulo, aquela loucura, eu tremendo frio, suando ali, a Bia me guiando pelo GPS, aquela loucura, mas chegamos ao litoral com ele. Antes de ir para Ubatuba a gente mandou ele pro mecânico, o mecânico deu aquela mexidona no carbura dele, carburadorzão ficou 1000 graus, a gente foi que foi, estouro, viajamos até Ubatuba, que são 500 quilômetros daqui de casa, 500, 600 quilômetros, por aí. Então o Tubarão Branco experimentou a estrada e foi que foi, o bichinho não deu pau, não estragou, não fez nada, porque a gente tinha mandado no mecânico bom. Voltamos de Ubatuba, tá? Levamos a vida normal com ele, assim, durante 5, 6 meses depois da compra. E ele começou a aparecer vários defeitos, aí quebrou coisa de roda, sabe? Aí quebrou algumas coisas no motor também, enfim. Foi só um Deus nos acuda, desde sempre. E aí chegou no ápice da loucura, do estresse, sabe? Porque as que estressam, né? Você vai ali de carro, ele pifa. Você sobe ali de carro, ele pifa. Ele anda de guincho, você tem que empurrar ele, você tem que dar tranco. Chegou o ápice, que a gente foi trabalhar em Garça, uma cidade aqui do lado da nossa cidade. E esse carro me explode o motor, literalmente voa um pedaço do motor para fora, porque ele fundiu o motor, mesmo eu cuidando de óleo, cuidando de água, levando no mecânico, ele simplesmente explodiu, estourou. Mas antes de chegar nesse ápice, nessa loucura, nessa explosão, ele pifou diversas vezes na nossa mão. Ele já pifou muitas vezes, mas também não adianta eu só reclamar do Tubarão Branco, né? O Tubarão Branco já levou nós pro litoral, o Tubarão Branco já levou nós pra cachoeira, o Tubarão Branco abriu portas de rolê que antigamente era meio impossível pra gente ir pra esses rolês, sabe? Por causa que é lugar que ônibus não chega, que a gente queria chegar e não dava pra chegar de ônibus. Então ele proporcionou vários momentos legais, felizes com a nossa família, acampamentos, experiências novas, sabe, rolezão da hora, mas pifando, aquele modelinho dele, sabe. Pra quem tem carro carburado, tá ligado que entra uma sujeirinha no carburador dele. Pesquisa aí que carburador, você que não sabe que carburador, que você vai ver.
entra uma sujeirinha, o carro para, do nada. Aí com esse tempo, experiência, eu fui aprendendo a mexer nele, a arrumar ele, o básico, né? Então quando ele parava, abria o capô, funcionava, que eu mexia nele com todo amor, com toda fé que nós ia chegar onde nós queria chegar. Mas quando o motor explodiu não tem jeito, galera. Nós teve que mandar fazer um motor. Uma amiga nossa nos ajudou, usou o cartão dela para parcelar e nós ia pagando mensalmente certinho, tá? A gente fez bastante venda nessa época, a gente falou pra galera que a gente tava precisando vender para arrumar o carro e tudo mais. E a gente conseguiu um motor novo não, né? Um motor consertado pro Tubarão Branco. E aí desde que ele explodiu, faz uns 2 anos que ele tá aqui firmão, não explode nada. Mas ele tem os seus BO, ele tem os seus defeitos. A gente mandou uma época ele pra arrumar num mecânico aí. E aí o cara, ao invés de arrumar, o cara roubou minha bateria, roubou o peito de aço dele, entendeu? E mais algumas coisas ele fez no motor aqui de errado, me entregou o carro zoado. Teve uma fase que eu fui no UPA aqui porque eu tava passando mal, eu estacionei ele em um certo ponto, um cara me rouba ele e rouba a bateria. E a gente procurando esse carro o Bauru inteiro. E aí a Bia do nada falou, vira essa rua aqui, como se fosse uma luz brilhando na cabeça dela. E o Tubarão tava estacionado num poste sem bateria. Teve uma vez que nós foi trabalhar numa cidade vizinha que a gente voltou com ele. E aí do nada o limpador de vidro creba no meio de uma chuva do cão que não dá pra ver nada. E a gente vai estacionar numa cidade pra poder arrumar esse limpador de vidro. Quebra o fio da embreagem. Aí eu tentei consertar e não deu, eu tive que ir com ele engatado no tempo do carro assim ó, sem apertar a embreagem, só Deus na causa, várias tremedeiras, vários suor frio, vários nervosos. Mas como eu disse, ele proporcionou viagens, momentos, lugares que a gente nunca pensou que a gente ia conseguir chegar, né? Porque tem lugar que ônibus não chega, não adianta você pegar ônibus e querer ir num lugar, os caras não vão levar você lá, nem Uber, nem nada, tem lugar que só pode ir quem tem carro. Entendeu? Não adianto pra quê? Pra poder ir trabalhar, por exemplo, em outra cidade, em outros eventos, as meninas ficavam com sono, colocava dentro do carrinho e dormia. Tanto é que tem alguns vídeos nossos no outro aplicativo vizinho aqui, da gente dormindo dentro do carro. Só que hoje em dia não cabe mais nós todos dormindo dentro do carro. A gente fazia uma cama dentro dele pra poder dormir. Só que hoje em dia com o Efraim nasceu, né? Veio mais um bebê, né? Esqueci de mencionar, mais um nenê. Então não cabe todo mundo dentro do carro, fica um aperto, fora que é calor, né? Lá em Ubatuba, lá quando nós foi a primeira vez, com 3 meses de habilitação, a gente dormiu tudo dentro do carro. Eu, a Bia, a Valentina e a Marisol. Mas cabia, elas eram pequenininhas, sabe? Era só nós e tudo mais. E aí chegou esse grande dia, 2025. Pensamos, vamos pro litoral. O porquê que iremos pro litoral? Vou explicar pra vocês agora mais um pouquinho dessa história. Quando eu e a Bia casamos, saiu nosso apartamentinho do Minha Casa Minha Vida e fomos morar lá. Parcelinhas baixas, um lugarzinho arrumado, sossegado. Não tão sossegado, né? Por causa que... vamos combinar, né? Era um lugar meio perigoso onde a gente morava. Mas a galera já conhecia a gente, então ninguém mexia com a gente, era sossegado por causa disso. O bloco que a gente morava era só gente de família, não tinha nenhum malandrão lá, então era um bloco mais sossegado que tinha ali no condomínio, entendeu? Mudamos pra lá nós dois e moramos lá durante 6 anos. E nessa fase fomos construindo a nossa família, a nossa história, os nossos filhos e tudo mais. Porém, depois de um tempo começa a ficar apertado o apartamento para as crianças brincar, para as crianças poder se divertir. Então tava impossível ficar lá dentro. E a gente tava quase para quitar ele, então pensamos, vamos quitar, vamos vender e vamos comprar uma chácara. Lembrando, pessoal, que eu tô explicando para vocês o porquê que a gente iria pro litoral esse ano, tá? Para se divertir, mas também tem um motivo principal. Enfim, chegou a fase de quitar, de vender, de ir atrás de uma chácara, tudo mais. Porém, não encontramos chácara no valor e falamos assim, vamos encontrar alguma para dar essa entrada e parcelar o restante. E vida que segue, né? Porque uma chácara vai ter um quintal, vai ter um lugar para as crianças brincar, vai ser mais livre, né? Vai ser algo mais natureza, que tem tudo a ver com a gente e tudo mais. E fomos atrás disso, encontramos uma chácara prestes a pagar. Encontramos com um cara, diretamente com o proprietário. Ele aceitava a entrada e nós parcelava o resto como aluguel, documentação e tudo mais. Só que na hora da documentação vimos diversos BOs, diversos problemas, situações pesadíssimas. Não tava nem no nome do cara,
Aí nós descobrimos que o cara tinha um passado meio duvidoso, sabe? Um passado meio complicado de se aceitar, de dar grana pro cara assim, de repente o cara desaparecer e achar que era nem foder ele, entendeu? Fomos frustrados, falamos, caramba, velho, tava quase pisando dentro da chácara. Na verdade, a gente foi lá visitar, abrimos, vimos uma casa, não era tão nova, mas a gente falou, não, vamos reformar, vamos plantar, vamos fazer isso, aquilo outro. Só que não deu. A gente ia arriscar dar a grana que a gente quitou o apartamento pra uma chácara que talvez depois de anos o real dono poderia ir lá e falar, essa chácara tá no meu nome, tá? Ou filhos do dono podia ir lá e falar, essa chácara é do meu pai e tudo mais. Então a gente falou, não, deixa quieto, chega de dor de cabeça. Então fizemos o quê? Fomos até uma imobiliária bem conhecida aqui na nossa cidade. Eu não sei se tem na outra cidade, pode ser que tenha ou não. E falamos assim, vamos dar entrada nessa casa aqui, que tem quintal, que fica, é um bairro novo, fora da cidade, sabe? É bem na ponta aqui, beirando o pasto, tudo mais. Vendemos o apartamento, entendeu? Demos entrada nessa casa, só que a casa está em construção. E aí nesse meio termo a minha sogra liberou aqui a edícula que tem no fundo da casa dela pra gente ficar ali até construir nossa casa. Já tá na reta final, esse ano vamos entrar na casa pra gente poder morar na nossa casa com quintal que vai dar pra plantar também, pra criar galinha, que é o que a gente quer fazer. Porém, galera, são várias casas parecidas uma do lado da outra e a imobiliária, a construtora, entrega sem muro. Ó, aqui na minha sogra tem muro, tá vendo? Tem muro aqui, que os vizinhos construíram, e ela também, o muro da frente, o muro de trás. E a gente não quer que fica tudo aberto por questão de privacidade, né? E por questão de segurança das crianças, dos nossos filhos. E aí a missão de ir para Cananés é o que? Litoral, para o nosso artesanato, para nossa arte, em temporada, é uma fase muito boa, que a gente consegue levantar uma grana fácil para construir esses muros. Então a ideia principal era isso. De começo a gente falou, não, vamos para conseguir uma Kombi, né? Para caber a gente dentro, para a gente poder trabalhar mais em paz nos lugares, ou conseguir um carro maior. Só que colocamos prioridades. A prioridade no momento é o quê? É o muro. E a gente ia para Cananés para quê? Para construir o muro. Só que aconteceu o quê? Eu levei o carro para trocar o óleo. Eu levei o carro para trocar o freio. E o que ele fez? Ele quebrou outra coisa. E eu gastei uma grana para fazer tudo isso. Fora que eu tinha uma grana também, eu tive que pagar algumas coisas e tudo mais antes de viajar. Falei, não, vamos que vamos. Pegamos um emprestiminho que a gente tinha de limite nos nossos cartões. Vamos viajar pro litoral. E no mesmo dia que consertou o carro parou. O carro pifou. E não tem a ver com mecânico, agora a gente descobriu um mecânico super bom, um mecânico decente, um mecânico honesto. Então tem a ver com o quê? Com essa benção aqui. Então, pessoal, se inscreve no nosso canal, curte os nossos vídeos pra gente poder monetizar e quem sabe através do YouTube conseguir a grana para construir esse muro, para comprar Kombi, quem sabe para alcançar vários lugares que a gente ainda sonha alcançar, entendeu? Mas esse é o motivo que a gente ia pro litoral e que a gente não vai mais. Consertamos o carro, gastamos o que não tínhamos e o carro pifou. Agora ele tá funcionando? Ele tá, mas tem um negócio quebrado aqui que eu não vou conseguir consertar agora. Então eu não vou arriscar pegar a estrada com ele, com a minha família, por segurança, entendeu? E é isso, eu poderia arriscar aí? Poderia, mas eu não vou arriscar minha família dentro do carro e vai que ele para. E vai que ele pifa, entendeu? O pior é se ele parar num lugar que não tem acostamento, numa via rápida aí. B.O., né? É perigoso. Então, como eu falei, se inscreve no nosso canal, comenta, curte, compartilha os vídeos aí, sabe? Pra quem sabe o nosso canal no YouTube cresça, apareça, encontre diversas pessoas e se torne um canal monetizado para a família Art Love poder desfrutar dessa monetização da melhor forma possível, porque não somos gananciosos, a gente só quer a nossa casinha com muro, vender a nossa arte e quem sabe futuramente trocar de carro ou comprar um carro e continuar com o tubarão aqui, né? Por causa que às vezes ele vira o xodó da família, a gente consegue consertar ele aos poucos. Mas a gente precisa também de um carro maior, porque tá difícil pra caber as coisas dentro. Tá difícil pra carregar as crianças dentro também. Não é reclamando, só tô explicando, tá bom? Então é isso, gente. Ajuda a família Art Love aí a alcançar mais pessoas inscritas no nosso canal.
a alcançar mais visualização e quem sabe monetizar esse canal aqui, que a plataforma do YouTube é uma plataforma que tem ajudado muitas pessoas e a gente vai continuar postando os nossos conteúdos aqui. Pretendemos postar uns 3, 4 vídeos por semana para poder crescer mais e mais o canal. E tá aqui o tubarôncio. Tá funcionando? Tá. Mas ele tá com o bagulhinho quebrado ali que eu não vou arriscar pegar a estrada com ele quebrado. E não vai dar tempo também porque agora, né, as meninas vão voltar a estudar. A gente deveria ter ido mais cedo para poder trabalhar mais, para poder juntar mais grana. Mas enfim, confiamos em Deus, sabemos que a gente vai conseguir entrar nessa casa, construir esse muro aos poucos, tá? E a gente vai gravar para vocês também, então fica ligado aí na nossa correria e no que vai acontecer no nosso dia a dia aí, até a gente entrar na nossa casa, a gente também vai mostrar para vocês, demorou? É nóis, gente, fiquem com Deus, tamo junto, paz e amor.